Shalom. Nós vamos estudar hoje mais uma porção da palavra. Nós estamos hoje no estudo número 29, o título é Depois da Morte. Começa em Levítico 16, capítulo 1, e vai até Levítico 18, verso 30. De Levítico 16, 1 a Levítico 18, 30. Diz assim, Levítico 16, 1. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dizei a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Como Arão era sacerdote, ele era um sacerdote falho e era também extremamente limitado. Então o Senhor alerta Moisés que não torne o lugar da sua glória um lugar usual ou um lugar corriqueiro, pois era um lugar em que a glória de Deus seria percebida e manifestada. Todo Israel perceberia a glória de Deus naquele lugar. Assim, não seria nem para Arão, nem para qualquer outro, um lugar de acesso todo o tempo. Mas o Senhor disse que ele não deveria entrar. E a gente percebe com isso, a gente aprende com isso, é que Deus estabelece critérios para que a gente possa estar na sua presença, diante dele, revestidos como o que o livro de Pedro diz, como sacerdotes, como adoradores, como aqueles que tributam a Deus louvor e honra. Existem critérios para estarmos na sua presença. Um desses critérios, muito conhecido, é a santidade. Ele diz que o que causou a morte dos seus filhos, os filhos de Arão, foi tomar atitudes com relação à sua glória, com relação à sua adoração a Ele, que o próprio Deus não havia pedido. Adotar medidas fora da ordem que o Eterno estipulou para nós é quebrar as suas diretrizes e nos comprometer com uma crise, com um problema. Hoje a gente vive cada dia com novos moveres, com novas unções, novas concepções acerca de quem Deus é e do que Ele, dos seus propósitos. Mas a gente tem que fazer sempre a mesma pergunta: será que Deus está mudando? Será que Deus mudou? Será que as posições divinas mudaram? Será que o tempo corroeu quem Deus é? Bom, a resposta é bem clara e bem objetiva. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e no versículo 21, diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, verso 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. No verso 17 de Tiago 1 diz assim: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A gente percebe nos textos de Romanos e Tiago que a primeira coisa é que os homens estão tentando mudar essa glória de Deus e mudar esse evangelho simples de salvação. E para isso, atraindo para si glória. Para isso, atraindo para si o louvor. E apresentando uma variação, uma mudança, que a Bíblia diz, não há nem sombra disso. Existe um tempo determinado para a ação divina, mas o Senhor ordena a Moisés que oriente o sacerdote que não apele para a sua posição, para estar diante do Senhor o tempo todo. Os sacerdotes são marcados também pelo pecado. E somente um sacerdote totalmente limpo poderia estar imaculadamente durante todo o tempo na presença de Deus.
e ter acesso a essa glória. O acesso irrestrito. E quando a gente pensa nesse sacerdote, a única pessoa que nós podemos enquadrar nisso é o próprio Jesus. Levítico 16:3 diz: com isso Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Entrar sempre na presença de Deus com arrependimento e adoração. Esse deve ser o nosso cotidiano diante da glória de Deus. Vejamos, Arão mesmo assim só poderia entrar na presença de Deus com um cordeiro. A associação da palavra Arão, acesso a cordeiro, a gente percebe que para o acesso, mesmo sendo sacerdotes consagrados por Deus, só quem nos permite o acesso à sua presença é o cordeiro. Aqui uma alusão muito clara ao cordeiro Jesus. Aquele citado por João: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O novilho que expia o pecado, mais uma vez vemos que o Senhor demonstra a Arão que ele tem um sacerdócio como o de Jacó, um sacerdócio manco, mesmo transformado pela presença da glória de Deus, ainda precisava do cordeiro para ter acesso a essa presença. João 1:29 diz: no dia seguinte ouviu Jesus e disse para ele: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O acesso é com o cordeiro, não por Arão, ou por sua justiça, ou por sua justificação, não pela sua vida, não pela sua posição, ou qualquer outro argumento humano plausível. A única forma de acessar a presença de Deus é através do derramar precioso do sangue do Cordeiro. Levítico 16:4 diz: vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ciroulas de linho sobre a sua carne, e se cingirá com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banhará sua carne na água e as vestirá. A gente pode observar o que foi falado anteriormente. Não é uma mera retórica. Deixa claro que a ação de Deus sobre a carne está manifesta. Ele quer nos livrar do homem dessa dor, do homem desse pecado, dessa separação causada através do pecado que habita em nossa carne como homens. Deus, assim, busca que nos vistamos de vestes sacerdotais, as vestes que nos cobrem. As vestes sacerdotais cobriam Arão e a água viria antes para limpá-lo. Mais uma vez a gente percebe na narrativa a manifestação da presença de Jesus. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede de novo, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água para que ele salte para a vida eterna. É como se a Bíblia estivesse dizendo: existe um lugar a ser visitado mediante a vida eterna. Aprendemos que a água é a palavra que também personifica o próprio Yeshua, o próprio Jesus. João 1 declara isso. Assim, tanto ele como a palavra nos limpa para o encontro com Deus. Existem pessoas que não têm a prática da leitura dessa palavra, ou a reflexão. É nessa reflexão que a palavra nos apresenta o cordeiro e a água. Sem ele, não temos um sacerdócio real. Sem ele, nosso sacerdócio não tem validade. Não é qualquer outro personagem que possa existir que pode nos garantir o acesso à presença de Deus. Quem nos purifica é a água, e Jesus é a água. Quem nos purifica é o andar em sua presença. Quem nos permite o acesso ao lugar santo é o Cordeiro de Deus. Sejam quaisquer que sejam nossos argumentos, sejamos sacerdotes, adoradores, levitas, seja quaisquer que sejam os nossos encargos e cargos, quem nos legitima é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Senhor Jesus. Levítico 16, no capítulo 15, diz, no capítulo 16, verso 5 diz: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Verso 6 diz: depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e por sua casa. 2 bodes, 2 alianças. Mais uma vez percebemos a presença das 2 alianças. A aliança de Abraão e a aliança de Yeshua.
Na aliança de Abraão, o derramamento de sangue. Na aliança de Yeshua, a liberdade para a vida. Jesus, ele é a libertação, ele é a vida. Uma aliança gera morte, a outra aliança gera vida e restauração. Mediante a restauração do perdão do pecado que cometemos. Os bodes eram colocados diante dos homens e das mulheres de Israel, que representavam os dois conceitos, que os manteriam na presença de Deus, até que o Messias se mexe. Levítico 16:12 diz: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu. Toda uma preparação para ir à presença, à manifestação da presença de Deus. Assim, a adoração viria do coração dos homens e de mulheres de Deus. Sem essa adoração, marcada pela presença redentiva, ou seja, sem a adoração de alguém que se arrependeu e entregou sua vida a Cristo, não haveria outra forma de acessar a sua presença. Não haveria outro peso que não pudesse permitir o acesso à vida e a libertação da morte. Assim, a nossa adoração não chega a Deus se não for por meio de uma vida lavada e marcada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Esse sangue é a nossa garantia de acesso à presença dele. Ou seja, quando somos marcados pelo sangue de Jesus, entendemos que ele nos garante vitória. A vitória maior, a mais marcante, a vitória da presença de Deus. Levítico 16:16 diz: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Compreendendo que não é a estrutura, não é a qualidade da nossa música, não é a altura do nosso som, mas a vida dos que adoram a Deus. Pois todas as coisas são e estão marcadas pelo pecado. Tudo está depreciado pelo pecado. A natureza do pecado alcançou todas as coisas. E é necessário a santificação diante do Pai, para que sejamos vistos e percebidos pela sua glória. Para que essa santificação se tornasse real, justa e verdadeira, ele enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa porção de hoje, a porção da P54, número 29. E o seu título, Depois da Morte. Que Deus te abençoe. Graça e paz.